Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Epílogo I. Sibéria. Na margem de um largo rio deserto fica uma cidade, um dos centros administrativos da Rússia. Na cidade há uma fortaleza, nessa fortaleza há um presídio. Já faz 9 meses que se encontra nesse presídio Rodion Raskolnikov, o detento condenado a trabalhos forçados de segunda classe. Quase 1 ano e meio se passou desde o dia de seu crime. A investigação desse crime transcorreu sem muitas dificuldades. O criminoso sustentava sua declaração firme, exata e claramente, não obscurecia as circunstâncias nem as abrandava em seu favor, não distorcia os fatos nem omitia os mínimos detalhes. Contou, até os últimos pormenores, todo o processo do assassinato, elucidou o mistério do penhor, isto é, daquela tabuinha com uma placa de metal em cima, que fora encontrado nas mãos da velha assassinada, esquadrinhou como pegará as chaves da vítima, descreveu essas chaves, o cofrete e as coisas que o enchiam, arrolando, inclusive, alguns dos objetos avulsos que estavam lá, esclareceu o enigma do assassinato de Lisaveta, narrou como viera Cook, seguido pelo estudante, e como eles dois batiam à porta. Relatando tudo o que falavam um ao outro, contou como ele, o criminoso, descera correndo a escada e ouvira os berros de Mikolka e de Mitka, como se escondera no apartamento vazio e fora depois para casa, e apontou, finalmente, a pedra que estava no mesmo pátio da Avenida Voznessensky, embaixo do portão, a pedra sob a qual foram encontrados o porta-moedas e outras coisas roubadas. Numa palavra, a questão ficou clara. Entretanto, os investigadores e juízes estavam pasmados de o assassino ter guardado o porta-moedas e outras coisas debaixo daquela pedra, sem se ter aproveitado deles, e, sobretudo, com o fato de que ele não apenas não se lembrava direito de todas as coisas que roubara, como tampouco conseguia dizer quantas eram. A própria circunstância de ele não ter aberto o porta-moedas sequer uma vez nem saber quanto dinheiro este continha parecia incrível. No porta-moedas havia 317 rublos em prata e 3 moedas de 2 grivnas, algumas das notas de maior valor, que ficavam em cima, estavam extremamente estragadas por terem passado muito tempo debaixo da pedra. Gastaram muitos esforços tentando esclarecer por que motivo realmente é tão só a respeito dessa única circunstância, confessando de modo voluntário e verídico, todo o restante. Por fim, alguns dos participantes do processo, em especial, os psicólogos, chegaram a admitir que fosse possível ele realmente não ter aberto o porta-moedas desconhecendo, portanto, o seu conteúdo e colocando-o assim embaixo da pedra, mas logo deduziram disso que o crime propriamente dito não podia ter ocorrido de outra forma senão devido a certa insanidade temporária, em razão, por assim dizer, de certa monomania mórbida relacionada a assassínio e roubo, sem objetivos posteriores nem cálculos interesseiros. Aí veio bem a calhar a novíssima teoria de insanidade temporária, que está em voga e que os juristas têm procurado aplicar, em nossos tempos, a certos criminosos. Além disso, o permanente estado de hipocondria, que vinha patenteando do Raskolnikov, foi comprovado com precisão por várias testemunhas, pelo Dr. Zosimov, pelos antigos companheiros dele, pela sua locadora e pela criada. Tudo isso contribuiu imensamente para a conclusão de que Raskolnikov não se assemelhava a um assassino, ladrão e facínora ordinário e que o crime dele era bem diferente. Para o maior desgosto de quem defendia essa opinião, o próprio criminoso quase não tentava defender-se respondendo às perguntas mais importantes. O que precisamente o teria levado ao homicídio e o que o teria incitado a cometer o roubo? Com bastante clareza e a mais bruta exatidão que os motivos de todo o ocorrido eram a situação precária, a miséria e a impotência dele, bem como o desejo de subsidiar os primeiros passos de sua carreira profissional com, pelo menos, 3.000 rublos que ele contava encontrar na casa da vítima. Dizia que se atreverá a cometer o assassinato por causa de sua índole leviana e pusilânime, a qual estava, ademais, irritada pelos malogros e provações. Quando lhe perguntavam o que exatamente o instigará a delatar a si próprio, declarava que era seu franco arrependimento. Tudo isso quase beirava o desafio, contudo, a sentença se revelou mais complacente do que se podia esperar, julgando pelo crime cometido, talvez justamente porque o criminoso não só não queria defender-se, mas, pelo contrário, parecia disposto a acusar ainda mais a si mesmo. Todas as estranhas e peculiares circunstâncias do crime foram tomadas em consideração. O estado mórbido e calamitoso do réu antes do crime não gerava nenhuma dúvida. O fato de ele não ter usado as coisas roubadas foi reconhecido em parte como o resultado de seu arrependimento, em parte como o estado algo doentio das suas faculdades mentais no momento do crime. As circunstâncias do casual assassinato de Lisaveta serviram, inclusive, de exemplo que reforçava a última suposição: o homem comete 2 assassinatos e, ao mesmo tempo, esquece que a porta está aberta. No fim das contas, a delação premiada, a qual ocorrera naquele exato momento em que a falsa declaração do fanático desanimado, Nikolai, acabava de complicar a investigação ao extremo, e quando, além do mais, não havia nem provas convincentes nem mesmo suspeitas contra o verdadeiro culpado, Porfiri Petrovich cumprira plenamente sua promessa, contribuiu, entre outros fatores, para abrandar a sentença do criminoso. Esclareceram-se, de forma totalmente inesperada, outras circunstâncias que o favoreciam muito.
O ex-estudante Razumikin se informou em algum lugar e apresentou as provas de que o criminoso Raskolnikov, quando estava ainda na universidade, gastava seus últimos tostões para ajudar seu colega, um pobre e tísico estudante, e quase o sustentava por meio ano. Quando o colega morreu, Raskolnikov passou a cuidar do velho e doente pai do finado, o qual o havia sustentado e alimentado com seu trabalho, praticamente desde os 13 anos de idade, encaminhou, mais tarde, esse ancião para um hospital e quando ele também faleceu, enterrou-o. Todas essas informações influenciaram, de certo modo favorável, a definição de seu destino. A dona do apartamento onde Raskolnikov se hospedava, viúva Zarnitsina, que era mãe de sua noiva finada, testemunhou igualmente que, quando eles ainda moravam num outro prédio, perto das 5 esquinos, acontecera lá um incêndio noturno, e o jovem tirara de um apartamento já tomado pelo fogo 2 crianças e sofrera, ele próprio, queimaduras. Esse fato foi minuciosamente investigado e confirmado, de maneira bem convincente, por várias testemunhas. Numa palavra, o criminoso acabou condenado a trabalhos forçados de 2ª classe e por apenas 8 anos, em virtude da sua delação premiada e de certas circunstâncias que atenuavam sua culpa. Ainda no início do processo, a mãe de Raskolnikov ficou doente. Dunia e Razumikin acharam melhor levá-la embora de Petersburgo por todo esse período. Razumikin escolheu uma cidade próxima à estrada de ferro e não muito distante de Petersburgo, a fim de ter a possibilidade de observar regularmente todas as circunstâncias do processo e, ao mesmo tempo, ver Avdotia Romanovna com a maior frequência possível. A doença de Pulcheria Alexandrovna era algo estranha, de natureza nervosa, e vinha acompanhada, se não em sua totalidade, ao menos em parte, por uma espécie de loucura. Voltando do último encontro com o irmão, Dunia encontrou a mãe já totalmente doente, com febre e delírios. Na mesma noite, ela combinou com Razumikin o que eles iriam responder às indagações maternas sobre o irmão e mesmo inventou, com o auxílio dele, toda uma história de que Raskolnikov tinha ido muito longe, aos confins da Rússia, para cumprir uma incumbência particular que lhe proporcionaria, enfim, dinheiro e reconhecimento. Porém eles dois ficaram pasmados de que Pulcheria Alexandrovna não indagasse acerca de tudo isso, nem logo de início nem a seguir. Pelo contrário, ela mesma compôs toda uma história sobre a partida inesperada do filho, contava, chorando, como ele viera despedir-se e aludia, nesse meio tempo que só ela estava a par de muitas circunstâncias bem importantes e misteriosas, e que, tendo vários inimigos poderosíssimos, Rodya precisava até mesmo viver escondido. Quanto à futura carreira dele, também lhe parecia indubitável e promissora, contanto que acabassem certas adversidades. Ela assegurava a Razumikin que, com o passar do tempo, seu filho se tornaria quem sabe, um estadista, citando como provas o artigo e o brilhante talento literário dele. Lia sem trégua esse artigo, às vezes em voz alta, chegando mesmo a dormir com ele, todavia, quase não perguntava onde exatamente se encontrava Rodya, apesar de todos evitarem, pelo visto, conversar com ela a respeito disso, o que poderia, por si só, provocar-lhe suspeitas. Os próximos passaram, enfim, a temer esse estranho silêncio de Pulcheria Alexandrovna em relação a certos assuntos. Ela nem sequer reclamava, por exemplo, de não receber cartas do filho, se bem que antes, morando em sua cidadezinha, não tivesse outras esperanças senão a de receber, o mais depressa possível, notícias de seu adorado Rodya. Sendo completamente inexplicável, essa última circunstância deixava Dunia muito preocupada. Ela pensava que a mãe talvez pressentisse alguma terrível reviravolta na vida do filho e recear-se indagar para não saber algo mais terrível ainda. Em todo caso, Dunia percebia com toda a clareza que Pulcheria Alexandrovna não estava sã de espírito. Aliás, a própria mãe travou a conversa, umas 2 vezes, de forma que respondendo às suas perguntas, fosse impossível deixar de mencionar onde se encontrava, nesse ínterim, Rodya, e quando as respostas vieram involuntariamente, suspeitas e insatisfatórias, ficou, de repente, bem triste, sombria e taciturna, permanecendo nesse estado por muito tempo. Dunia percebeu, afinal, que era difícil mentir e inventar desculpas, e chegou à conclusão definitiva de que seria melhor omitir certos pontos de todo. No entanto, ficava-lhe cada vez mais evidente que a pobre mãe tinha suspeitas horríveis. Dunia lembrou, entre outras coisas, as palavras do irmão, segundo as quais a mãe teria escutado o delírio dela naquela noite, às vésperas do último dia fatal, após a cena que acontecera com Svidrigailov. Será que a mãe ouviu então algo? Frequentemente, por vezes ao cabo de alguns dias e mesmo algumas semanas de triste e funesto silêncio e choro contido, a doente ficava animada, de certo modo histérico, e começava a falar em voz alta quase sem parar, sobre o filho, sobre as esperanças dela, sobre o futuro. Suas fantasias eram, vez por outra, muito estranhas. Os próximos consolavam-na com sua aprovação, talvez ela mesma percebesse que a distraíam proposital e falsamente, mas continuava falando, ainda assim. 5 meses depois de o criminoso se entregar às autoridades foi divulgada a sentença dele. Razumikin ia visitá-lo na prisão todas as vezes que isso era possível. Sônia também ia visitá-lo.
Veio, enfim, a separação. Dunya e Razumikin juraram que ela não seria eterna. Na jovem e entusiasticamente de Razumikin já se fincara o projeto de criar, na medida do possível, dentro dos próximos 3 ou 4 anos, ao menos os alicerces da vindoura fortuna, acumulando algum dinheiro, de mudar-se para a Sibéria, onde o solo era rico em todos os sentidos, mas a mão de obra, a população em geral e os cabedais estavam escassos, e de instalar-se naquela mesma cidade em que estaria Rodya para começarem, todos juntos, uma vida nova. Despedindo-se, todos choravam. Raskolnikov estava muito pensativo, naqueles últimos dias, perguntava frequentemente pela mãe, andava o tempo todo preocupado com ela. Preocupado demais, o que inquietava Dunya. Informado sobre os detalhes do estado mórbido da mãe, ele ficou muito sombrio. Durante todo aquele período, parecia especialmente intratável com Sônia. Lançando mão do dinheiro que Svidrigailov deixara para ela, Sônia se preparava, havia tempos, para acompanhar o grupo de presos com o qual seria mandado Raskolnikov. Nenhuma palavra foi dita a respeito disso, porém eles dois sabiam que aconteceria isso mesmo. Quando da última despedida, Raskolnikov respondia com estranhos sorrisos às veementes afirmações da irmã e de Razumikin sobre o futuro feliz de toda a família, tão logo ele saísse do presídio, e pressagiou que o estado mórbido da mãe resultaria, em breve, numa desgraça. Por fim, ele e Sônia foram embora. 2 meses depois, Dunetka se casou com Razumikin. O casamento foi triste e silencioso. Dentre os convidados estavam, aliás, Porfiri Petrovich Zosimov. Em todos esses últimos tempos, Razumikin tinha a aparência de quem tomara uma decisão firme. Dunya acreditava cegamente que ele realizaria todas as suas intenções e não podia, de resto, deixar de acreditar. Uma vontade férrea se vislumbrava nesse homem. Ele voltou, entre outras coisas, a frequentar as aulas universitárias para terminar o curso. Os dois viviam idealizando, a cada minuto, planos para o futuro, convictos de que se transfeririam, dentro de 5 anos, para a Sibéria. Enquanto isso, contavam com Sônia. Pulcheria Alexandrovna abençoou com alegria o casamento da filha com Razumikin, mas logo após esse casamento ficou mais triste e perturbada ainda. Para lhe proporcionar um minuto feliz, Razumikin contou, entre outros fatos, sobre o estudante e seu pai caduco, e como Rodya se queimara no ano anterior, e mesmo caíra doente depois de salvar da morte 2 crianças. Essas notícias levaram Pulcheria Alexandrovna, cuja mente já estava transtornada, quase ao êxtase. Ela falava nisso o tempo todo, puxando conversas, inclusive, na rua, conquanto Dunya a acompanhasse constantemente. Topando qualquer ouvinte que fosse, nas carruagens públicas e nas lojas, ela direcionava a conversa para o filho, contando do seu artigo, de como ele ajudara o estudante, de como ficara queimado durante o incêndio, e assim por diante. Dunetka nem sabia como a refrear. Além do perigo desse humor estático e malsão em si, a própria possibilidade de alguém relacionar o sobrenome de Raskolnikov ao recente processo penal e de passar a falar nele acarretava ameaça. Pulcheria Alexandrovna chegou mesmo a encontrar o endereço da mãe das crianças salvas daquele incêndio, querendo visitá-la sem falta. Afinal de contas, sua angústia atingiu os extremos. De vez em quando, ela se punha a chorar, adoecia com frequência e delirava, tomada de febre. Uma manhã, declarou abertamente que, de acordo com os seus cálculos, Rodya devia chegar dentro em pouco, que ela se recordava de o filho ter mencionado, quando se despedia dela, que era preciso esperar pela sua vinda exatamente ao cabo de 9 meses. Começou a arrumar tudo no apartamento, preparando-se para o encontro, foi enfeitando o quarto, o dela mesma, que se destinava ao filho, limpando os móveis, lavando e pendurando novas cortinas. Embora aflita, Dunya estava calada e mesmo a ajudava a arrumar o quarto para receber o irmão. No fim desse dia inquietante, passado em fantasias ininterruptas, sonhos alegres e lágrimas, a mãe ficou doente, amanhecendo com febre e delírios. Estava com pneumonia. 2 semanas depois, ela morreu. Podia-se concluir, pelas palavras que lhe arrancava o delírio, que suas suspeitas em relação ao terrível destino do filho eram muito maiores do que se supunha. Raskolnikov passou muito tempo sem saber da morte da mãe, se bem que a correspondência com Petersburgo se tivesse estabelecido desde o início de sua estada na Sibéria. Os contatos eram mantidos por Sônia, que todo mês enviava pontualmente uma carta a Petersburgo, dirigindo-a a Razumikin, e todo mês recebia pontualmente uma resposta de Petersburgo. A princípio, as cartas de Sônia pareciam a Dunya e Razumikin bastante secas e insatisfatórias. Mais tarde, porém, eles acharam que não se poderia escrever de maneira melhor, pois essas cartas lhes davam, apesar de tudo, uma ideia completa e exata do destino de seu desditoso irmão. As cartas de Sônia vinham repletas da mais trivial realidade, contendo a mais simples e clara descrição de todo o ambiente carcerário em que vivia Raskolnikov. Ela não relatava suas próprias esperanças, nem fazia conjecturas sobre o futuro, nem descrevia seus sentimentos.
Em vez de tentar explicar o estado de espírito de Raskolnikov e toda a sua vida interior em geral, ela narrava apenas os fatos, ou seja, as próprias palavras dele, as notícias pormenorizadas sobre a sua saúde, o que ele queria, quando de seus encontros, o que lhe pedia, que incumbências lhe dava, etc. Todas essas notícias eram comunicadas de modo extremamente detalhado. A imagem do desditoso irmão acabava transparecendo por si só, manifestando-se com clareza e precisão, não podia haver nenhum erro lá, pois todos os fatos estavam seguros. Entretanto, poucas eram as conclusões otimistas que Dunia e seu marido tiravam dessas notícias, sobretudo no começo. Sônia escrevia continuamente que ele estava sóbrio e taciturno o tempo todo, e quase não se interessava pelas notícias que ela lhe comunicava. Todas as vezes que recebia cartas de Petersburgo apenas perguntava, de vez em quando, pela mãe. Quando Sônia viu que ele já pressentia a verdade e contou, afinal, sobre a morte da mãe, nem mesmo essa notícia lhe causou grande abalo, assim era, pelo menos, a impressão externa que a deixou toda perplexa. Sônia escrevia, entre outras coisas, que, embora continuasse aparentemente imerso em si mesmo e como que se trancasse de todos, Raskolnikov tinha uma visão franca e simples de sua vida nova, que entendia claramente a sua situação e não antevia nenhuma melhora próxima nem nutria nenhuma esperança leviana, o que seria tão natural em seu estado, e que não se espantava quase com nada no meio desse novo ambiente, o qual se parecia tão pouco com qualquer espaço já conhecido. Escrevia também que a saúde dele estava satisfatória. Ele cumpria suas tarefas, sem as evitar nem procurar por elas. Estava quase indiferente em relação à comida, mas sendo essa comida, à exceção dos domingos e feriados, muito ruim, acabou aceitando, de bom grado, algum dinheiro de Sônia para arranjar um lanche cotidiano. Quanto a todo o restante, pedia que Sônia não se preocupasse, assegurando que todo o cuidado dela só lhe causava aborrecimentos. A moça escrevia, a seguir, que ele ficava numa cela comum do presídio, mesmo sem ter visto o interior das casernas. Ela concluiu que era apertado, feio e insalubre, e que Raskolnikov dormia numa tarimba coberta de feltro e não o queria nada mais aconchegante. No entanto, não era em razão de algum plano ou de alguma intenção premeditada que ele vivia desse modo tosco e pobre, mas simplesmente por desatenção e aparente indiferença pelo seu destino. Sônia escrevia com singeleza que ele não apenas estava desinteressado em suas visitas, sobretudo de início, como ficava quase aborrecido por causa destas, tratando-a com poucas palavras e mesmo com grosseria, mas acabou por desenvolver o hábito e quase a necessidade desses encontros, de sorte que se afligia muito quando a moça adoecia e não podia, durante alguns dias, visitá-lo. Seus encontros se davam nos feriados, ao pé do portão carcerário ou no corpo da guarda, aonde ele era trazido por alguns minutos. Nos dias úteis Sônia o via no lugar dos trabalhos forçados, nas oficinas ou nas fábricas de tijolos, ou então nos barracões à beira do Irtix. A respeito de si própria, Sônia informava que conseguira algumas amizades e mesmo proteções na cidade, que se dedicava à costura e, como havia lá pouquíssimas costureiras, chegara a tornar-se necessária para várias famílias. Não mencionava apenas que Raskolnikov também conseguira, com a ajuda dela, a proteção dos superiores, passando a cumprir tarefas menos pesadas, e assim por diante. Veio, por fim, a notícia. Dunia até reparou em certa emoção especial e inquietude que marcavam as últimas cartas de Sônia, de que ele se afastara de todos, hostilizado pelos demais presidiários, que permanecia dias inteiros em silêncio e ficava bem pálido. De súbito, Sônia escreveu em sua última carta que ele tinha uma doença grave e estava internado na enfermaria para detentos de um hospital. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.